pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Sumida, né? Essa semana eu tô numa semana de estudos e aí não consigo parar pra fazer vídeo, porque tem muita coisa pra gente pensar, pra gente internalizar. É uma semana de estudos mais voltada pro espiritual, então eu fico mais introspectiva, vivendo as emoções, e aí essa semana fica naquela semana de altos e baixos, né? E um exercício muito legal que a gente teve, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, não só o exercício, mas em si o conhecimento, né, que foi adquirido, é uma pergunta que nos fizeram, foi a seguinte: vocês conseguem realmente viver 100% das emoções de vocês? E quando a gente fala emoções, a gente tem que considerar as emoções negativas e as emoções positivas, né? Aquilo que a gente considera de positivo, a gente tem felicidade, respeito, amor, paciência, todas aquelas emoções que nos trazem para cima. Mas também temos as emoções negativas: tristeza, luto, raiva, inveja, ódio. A gente consegue lidar com essas emoções, principalmente quando a gente olha para as emoções negativas, né? Uma coisa que a gente discutiu bastante foi: a gente nunca, desde criança, a gente não é criado e educado pelos nossos pais para nós vivermos as emoções negativas, né? Quando a gente tem um probleminha na escola, com um amiguinho que rouba o seu brinquedo ou que rouba o seu lanche na escola, a sua mãe chega em casa e você chega com aquela raiva, com aquele sentimento de ódio do seu amigo, a sua mãe fala: não pode sentir isso, não faça isso, meu filho, não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem o nosso sentimento negativo desde a infância pego no nosso corpo e deixado de lado. Ele nunca é vivido, então a gente não sabe lidar. Então quando chega na fase adulta, quando a gente tem mais maturidade para interpretar essas emoções e que nós passamos por situações que não é um lanche roubado na escola, mas emoções que te fazem sentir raiva, ódio, inveja, tristeza, e a gente não sabe lidar. E quando a gente tem que lidar com essas emoções, o primeiro sentimento que vem é de culpa. A gente se culpa por sentir esse sentimento, porque a gente não pode sentir isso, mas eu tô sentindo isso. Então o exercício foi muito legal porque ele fez você refletir o quanto que você consegue lidar com essas emoções negativas, esse seu lado sombra, com maturidade. E a grande maioria não consegue, inclusive eu, inclusive vocês, inclusive todo mundo. E um exercício que eu me propus, eu acho que para essa etapa da minha vida, principalmente agora que eu sou mãe, eu tenho um serzinho para educar, é deixar a minha filha viver essas emoções. Do mesmo jeito que agora, com essa prática que a gente está fazendo, a gente vai ter que viver essas emoções. A gente realmente, no dia que eu sentir ódio, é sentir ódio. E não alimentar o meu ódio para eu ficar sentindo ódio durante os dias, mas é entender por que eu estou sentindo aquele ódio, o que aquele sentimento de ódio me faz refletir sobre aquele acontecimento, o que eu aprendo com o sentimento de ódio e como eu faço para administrá-lo e para que no dia seguinte eu não precise mais viver com ele. Eu consiga fazer com que ele volte para o lugar dele e aquele sentimento foi vivido, aquela sensação foi vivida e aquilo passou e eu aprendi uma lição. Uma coisa que a gente fala é que a gente não pode sentir esse tipo de coisa porque a gente atrai mais coisa. Ah, mas tem atração. Se você sentir raiva, você vai atrair pessoas com raiva. Ok, se você viver nesse padrão de raiva, sim, você vai atrair pessoas com raiva. Agora, se você se permitir viver aquele momento de raiva, aquele sentimento, naquele dia, para aquela situação, naquele instante, e entender o porquê daquilo, para que você está sentindo aquilo, como administrar aquilo e como fazer com que a raiva não se perdure por mais dias, mas que ela se encerre naquele ciclo ali daquele momento e te traga o aprendizado que ela tem que trazer, assim como a alegria também te traz o aprendizado que você tem que passar. Se você consegue ter essa administração, você não fica com a lei da atração e atraindo o tempo todo pessoas com raiva para perto de você. Então eu achei que o exercício foi muito legal, porque essa semana a gente está realmente se permitindo viver essas emoções, principalmente as negativas. E eu acho que quando a gente está numa situação que eu estou hoje, que a gente está fora, longe das pessoas que a gente ama, né? A gente sente saudade, a gente sente mais tristeza, a gente sente falta de algumas coisas que eu estava acostumada quando eu estava no Brasil ter acesso mais rápido.
E isso ajuda, né, a viver a praticar esse exercício no dia de hoje. Então a pergunta que eu faço para vocês é: vocês conseguem viver realmente 100% das emoções de vocês, negativas e positivas? Vamos focar nas negativas, porque as positivas é muito fácil. É muito fácil ficar alegre, ficar feliz e tá de bem com a vida. Mas e as negativas, vocês conseguem? E para aquelas pessoas que têm filhos, que têm sobrinhos, né? Vamos pensar como que a gente quer criar essa próxima geração de adultos que saibam lidar com esses sentimentos de raiva, de inveja, de frustração, né? Como que nós vamos colocar essas pessoas no mundo? Como que vamos educar novos profissionais, pessoas que vão ser inseridas no mercado de trabalho lá na frente e que vão lidar assim dentro de empresas com raiva, com ódio, com frustrações, com momentos de rancor? E como que a gente vai ensinar os nossos filhos a lidarem com essas emoções negativas e com essas emoções que trazem também um aprendizado e um amadurecimento para nós seres humanos, né? Então vamos refletir sobre isso e o quanto que a gente consegue lidar com essas emoções, o quanto a gente consegue viver com elas e o quanto a gente consegue fazer com que elas tenham o seu papel necessário no dia que for para ser vivido e como a gente consegue fazer com que elas vão embora para que a gente possa voltar ao nosso equilíbrio, onde a gente tem o positivo e o negativo em perfeito estado, trazendo para nós a serenidade, a tranquilidade para vivermos em paz conosco e com os próximos a nós. Tá bom? Essa semana eu volto mais, prometo, mas essa semana tá puxada de exercício e aí quando eu começo a pensar muito e a refletir muito, acaba que não dá tempo. E a Laura também ficou com um pouco com o nariz, tá com o nariz meio escorrendo, então ela tá bem amoadinha e grudada comigo no período da tarde. Mas é isso, galera. Espero que vocês possam viver todas as emoções de vocês, tá bom? Um beijo, até amanhã.